Começamos mais uma semana de trabalho dando destaque a quem não foi trabalhar. E vamos além. Demanda é o que não falta, mas Davi Alcolumbre e Hugo Motta decidiram estender o recesso. Sendo assim, deputados e senadores só retornam no próximo dia 10 de agosto. A partir daí, começa a primeira semana do que os presidentes das casas legislativas chamam de esforço concentrado. Antes das eleições, muitas discussões e votações de impacto político, econômico e social têm que caber na agenda, com destaques para o PL da misoginia e o texto que pede o fim da escala 6x1. Então vamos já começar aqui a analisar as nossas notícias do dia. Vocês sabem, nós temos sempre um excelente time de analistas políticos. Vamos começar, inclusive, dando boa tarde a Brasília, porque eles não foram trabalhar, mas ela foi. Berenice conosco. Berenice, boa tarde, seja muito bem-vinda. Opa, Geise, estou presente, pode marcar aí que eu não vou levar falta hoje, hein? Boa tarde para você, Fabi Barroso, uma honra estar com vocês aqui nessa segunda-feira e boa tarde especial também para a nossa audiência. Boa, conosco também a nossa querida Fabi Barroso. Fabi, seja muito bem-vinda ao JDO2, boa tarde. Boa tarde. A Berê não deu bolo, né, no Brasileiro, mas os parlamentares deram bolo e estão fazendo cara de paisagem, hein, gente? E boa tarde, então, a todos, a Berê, a você, Geise, e a todos aqui da nossa audiência. É isso, cara de paisagem é o tom, mas cara de paisagem com o dinheiro do pagador de impostos, com o dinheiro do trabalhador brasileiro. Tem a carga tributária lá nas alturas, parecendo mais Osana, e ainda tem que lidar ali com o supermercado dia a dia, enfim, as contas do dia a dia. Berê, você que está em Brasília, que acompanha a realidade do Congresso dia após dia, traz aqui pra gente a sua análise. Pois é, Geise, Congresso custa caro para funcionar, como vocês estão vendo aqui, né? A energia é o cafezinho, a movimentação de funcionários ocorre, mas não são necessariamente os funcionários eleitos pelo povo. A gente está falando aqui dos assessores, o pessoal que trabalha na limpeza, né? As moças do cafezinho. Os políticos não, eles por hora foram dispensados, vão ganhar mais uma semana para trabalharem aí na sua reeleição, renovando seus mandatos, então só devem retornar a partir da segunda da semana que vem, portanto no dia 10 de agosto. Nós temos inclusive algumas imagens que daqui a pouquinho vamos exibir para vocês dessa movimentação, como eu disse, de visitantes. No entanto, se tiver alguém, por exemplo, que está de férias, que veio aqui para conhecer, né, algum político que tem ali, que seja do seu estado, não vai encontrar, viu? Só os funcionários mesmo. A casa está vazia, para não dizer as moscas, e quem perde, claro, é o pagador de impostos, são os eleitores que elegeram esses políticos justamente para deliberarem sobre diversos assuntos que poderiam já estar sendo votados nesta semana. Como você bem lembrou, alguns projetos de lei ficaram para trás ainda no primeiro semestre, sem nenhum tipo de análise. Teve aquela questão que ficou parada aqui, inclusive no Senado Federal, onde eu estou, que é o avanço da PEC que coloca fim à escala 6x1. Né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prometeu que daria prosseguimento e nesse momento é bem verdade que a própria oposição nesse sentido até não está achando ruim que a pauta da PEC 6x1 esteja parada, até pelo texto, né, que não agradou muito o setor produtivo. Então é uma preocupação por parte da oposição que ganha mais uma semana de respiro e talvez na semana que vem tenhamos algum avanço na Comissão de Constituição e Justiça. E o PL da misoginia é algo que está em discussão lá na Câmara dos Deputados, lá no Salão Verde, onde eu também de vez em quando apareço aqui junto com vocês. E lá, né, existe um esforço por parte do presidente da Câmara e da relatora, que é a deputada Tabata Amaral, para convencer ali o plenário e o texto ser aprovado, já que passou aqui pelo Senado, então só precisa da aprovação da Câmara se não tiver nenhum tipo de alteração. O fato é que essa semana de esforço concentrado, né, eles acabam tentando empurrar todos os projetos de lei de uma vez só, e isso é muito preocupante porque acaba impedindo o debate de assuntos que mexem com a vida do brasileiro. A gente está falando da escala trabalhista, nós estamos falando de um projeto que prevê ali combater a misoginia, mas que tem pontos importantes e mal esclarecidos que abrem brecha, inclusive, para censura, né? Tem alguns jabutis e não havendo debate, há um prejuízo sim durante essas votações e um risco de um texto ruim ser aprovado. É por isso que é importante, seria
seria importante que essas pautas fossem melhor discutidas, ainda mais em ano eleitoral. Então, o que está no calendário? Que nós teremos votação a partir da semana que vem, né, entre os dias 10, entre segunda e sexta-feira, geralmente na quinta à tarde isso aqui já não funciona mais também, não tem nada sendo deliberado. E aí os deputados e senadores só retornam depois em outra semana de esforço concentrado que está previsto no mês de setembro. Então, acreditem se quiser, nós teremos apenas 2 semanas de casa realmente funcionando no Congresso Nacional, com deliberações e pautas sendo votadas e aprovadas daqui até o dia das eleições. Geise. Fabi Barros, também quero te ouvir a respeito, tá aí, então, o recesso foi estendido, na verdade, né, então o fim dele é que foi adiado, o recesso em si foi estendido, os deputados, os senadores não estão trabalhando e, além disso, na volta, os projetos são projetos completamente assustadores, né, que caminham ali para a censura completa, que é a SPL da misoginia, ao lado ali da escala 6x1, que tem um impacto muito grande e negativo no nosso desenvolvimento e na nossa economia. É interessante que os congressistas aqui do lado da direita dizem que o PL da misoginia não vai andar, mas não é o que diz aí a própria agenda do Congresso Nacional. Isso é bem preocupante. Nós estamos também em vigência de um decreto do Lula que dá poderes aí às plataformas tirarem, né, as pessoas aqui no pleito eleitoral como quiserem, né, porque o decreto do Lula acabou legitimando aquela decisão do Supremo. E o Congresso Nacional nos disse lá atrás, antes de entrar no recesso, que eles iriam militar, que eles iam trabalhar, que eles iam revogar esse decreto do Lula. E não é isso que a gente está vendo. Isso nem faz parte da conversa, né, do pessoal do Congresso Nacional, que é um verdadeiro absurdo. E quando a gente pensa que vai haver mais um esforço concentrado, aliás, essa palavra aí está estranha, né? Porque não existe nem esforço e nem concentrado. A gente só sabe que eles vão fazer o que é obrigação deles, trabalhar em 2 semaninhas somente até as eleições. Eu realmente fico assim apreensiva com essas questões. E para a gente até colocar como é que funciona os poderes no Brasil, depois não dá para reclamar que hoje, né, assim que o mês se iniciou, quem voltou a julgamento? Pois é, os ministros do Supremo estão fazendo, neste exato momento, o julgamento presencial. Eles estão corretos, né, porque eles não passaram por cima, né, e definiram que eles vão trabalhar normalmente. Só que vocês imaginem o Supremo Tribunal Federal trabalhando, sabendo que o Congresso Nacional, que pode, né, fazer uma força política contrária, porque é de política que nós estamos falando, só tem 2 semanas já com a agenda pré-definida. Imagine o absurdo, né? E também até para trazer aqui notícia para o pessoal, porque eu não vi o pessoal falando isso, o ministro Edson Fachin, hoje, na abertura então dos trabalhos, ele disse a seguinte frase, abre aspas para o ministro Fachin, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. Críticas ao STF fortalecem a democracia e não fragilizam a instituição, fecha aspas. Bom, alguns podem entender como ele está dando um recado ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Gilmar Mendes. Eu entendo assim. E o interessante é que o decano, o ministro Gilmar Mendes, passou boa parte hoje da abertura, porque eu assisti, agradecendo e elogiando o Zanin, porque hoje ele completa 3 anos de Supremo Tribunal Federal. E aí, logo na sequência, nós tivemos uma fala do ministro Alexandre de Moraes, que era relator de uma ação direta de inconstitucionalidade que está sendo julgada, e ele, antes de abrir a sessão, disse que o ministro Cristiano Zanin tinha sido muito importante, né, principalmente na presidência da primeira turma, quando estavam julgando aquela suposta tentativa de golpe de Estado. Então, eles só pensam nisso, eles só pensam na pauta política e só pensam em manter a narrativa, mesmo quando o presidente do Supremo Tribunal Federal dá aí sinais que ele está dizendo o óbvio, não é mesmo? Porque críticas não devem fragilizar nenhuma instituição de verdade. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.